Alô, comunidade! Boa tarde, Brasil. 2 de junho de 2025. Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Sempre às 5 horas da tarde, sempre com a gente, Laura Cocho, da redação do ICL. Boa tarde, Laura, começando mais uma semana. Boa tarde, Rodrigo. Boa segunda-feira. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. É isso. Boa tarde para você que mora nesse país em que um ex-presidente que transformou Alexandre de Moraes em alvo preferencial, agora terá que ficar frente a frente com o ministro lá no STF. O encontro marcado entre Xandão e Bolsonaro já tem data definida, dia 9 de junho, ou seja, segunda-feira que vem. Bolsonaro, réu, prestando depoimento para Alexandre de Moraes. Já já a gente traz mais informações diretamente de Brasília, ao vivo, com Heloísa Vilela, que segue acompanhando tudo o que se passa nesse processo em que os golpistas são julgados. Daqui a pouquinho, atualizações. Exclusivo, hein? O ICL entrevistou o ex-presidente boliviano Evo Morales, uma das principais lideranças da esquerda na América Latina. Evo lançou um alerta sobre planos de Washington para assassiná-lo ou conduzi-lo preso para os Estados Unidos. A entrevista foi concedida ao nosso colega Leandro Demori, por via remota, já que Evo Morales permanece escondido, protegido no interior do país por militantes, sindicalistas, na maioria indígenas. A entrevista na íntegra com Evo Morales será exibida hoje pelo ICL às 8 horas da noite, logo depois do Chico Pinheiro Entrevista. Então você acompanha o ICL Urgente, o N2, o Chico Pinheiro e depois conteúdo exclusivo e fundamental para se entender o que acontece na América Latina. Está aqui no telão a chamada. Por volta de 8 da noite, logo depois do Chico Pinheiro Entrevista, Evo Morales fala para o ICL e lança um alerta. Vamos ver um dos trechos da entrevista concedida a Leandro Demori. Vamos lá. No sé si usted se ha informado, la semana pasada la derecha ha sido invitado a Estados Unidos y que habían aprobado. Acordaron en presencia del Departamento de Estado de Estados Unidos que no vuelva la izquierda en Bolivia. Mira, te digo de primicia, al Evo. El Evo tiene 2 caminos, cementerio o Estados Unidos. É muito forte isso que ele diz, né? Que recebeu esse recado, que Evo Morales tem 2 caminhos. Os Estados Unidos, ou seja, ir preso para os Estados Unidos, ou então ir para o cemitério. Entrevista concedida via remota, né? Para Leandro Demori. A Bolívia é um dos países que Donald Trump tenta recuperar, né, entre aspas, para a área de influência dos Estados Unidos aqui na América do Sul. Até 2026 estarão em disputa outros países, mas antes disso eu quero falar da Bolívia. Porque Evo, que você acabou de ver aqui na tela, e o atual presidente boliviano, Luiz Arce, que eram aliados, estão rompidos. A Bolívia terá eleições presidenciais em agosto. E a direita, com apoio de Trump, tenta recuperar o país, que é um dos maiores produtores de lítio no mundo. Vamos ver mais um trecho com as perguntas, com a entrevista feita por Leandro Demori. Vamos lá. Presidente, ¿cómo analiza el papel de los recursos naturales de esta historia, ¿no? Como el litio en una disputa en 2020, el empresario Elon Musk, por ejemplo, dijo sobre usted, presidente Evo, daremos un golpe a quien queramos en su cuenta de Twitter de Evo Morales. Él es uno de los principales interesados en las reservas de litio de Bolivia, que está entre las más grandes del mundo. Entonces, ¿cómo analiza el papel del litio, por ejemplo, de recursos naturales en esta disputa de hoy? Y el año pasado apenas procesaron 2.000 toneladas de carbonato de litio. Podían procesar la industria más la planta piloto 16.000 toneladas. Nada. Claro, frente al plan que teníamos 2013 a 2030, Alamus, dueño de Tesla, dice,
nosotros hemos dado golpe de Estado, hemos financiado el golpe de Estado por el litio. El golpe de Estado no solamente ha sido a nuestro modelo económico, sino también ha sido del tema litio. Fundamentalmente. Después nos informan de Wikileaks. Hasta Inglaterra había financiado el golpe de Estado, Estados Unidos, pero fundamentalmente el dueño de Tesla. Estaban informados. Estados Unidos, con sus políticas, no garantiza ni a la vida ni a la humanidad. Donald Trump está en esa línea y va a ser derrotado, estoy convencido de eso. Los países se unen, se organizan para defender derechos. Ou seja, o Evo Morales confirma que é o golpe do lítio. Está em marcha o golpe do lítio. Interesse central, principalmente de Elon Musk, mas da indústria como um todo dos Estados Unidos. Lembrando que Evo Morales foi vítima de um golpe de Estado violentíssimo, invadiram a casa dele, queimaram objetos, destruíram a casa, invadiram o palácio. Ele teve que se esconder no interior do país e escapou por pouco, né? Escapou pela fronteira da Argentina. Agora, Evo Morales tenta voltar à presidência disputando mais um mandato e, como eu disse, ele está rompido com o atual presidente Luiz Arce. Os dois eram do mesmo partido, do MAS, mas houve esse rompimento e agora a direita tenta aproveitar essa disputa. Aí na tela está o Luiz Arce, atual presidente. É muita instabilidade na Bolívia e o lítio está no centro dessas disputas. Como eu dizia, além da Bolívia, até 2026, também estarão em disputa aqui na América do Sul. Chile, onde a extrema-direita tem candidato favorito. Colômbia, onde a direita também é fortíssima. E Brasil, né? Terminam os mandatos de Boric, de Gustavo Petro e de Lula em 2026. Então, a Bolívia é um ensaio para o que o Donald Trump pretende depois fazer, dominando a América do Sul. Mas como disse o Evo nessa entrevista, que é fundamental para entender o que está em jogo, Donald Trump será derrotado na América do Sul. E ele, não é à toa, né, fazendo a leitura de todo esse cenário que interessa não só a bolivianos, mas também colombianos, chilenos, brasileiros, não é à toa que Evo Morales, na entrevista que concede a Leandro Demore, pede, com todas as letras, ajuda. Diz: Lula, nos ajude a unificar a esquerda aqui da Bolívia e a impedir que a extrema-direita volte ao poder. Então, aí a gente tem imagens de quando Evo e Lula eram presidentes, naquela primeira leva de presidentes de esquerda. Olha, uma entrevista histórica, num momento muito, muito tenso. A Bolívia é um país por onde passa a história da América do Sul. Não é à toa que Che Guevara foi assassinado lá na Bolívia, quando tentava, né, desenvolver a guerra de guerrilhas lá no interior da Bolívia. É um país fundamental, é o centro, né, geográfico da América do Sul. Acompanhe então, hoje às 8 da noite, a entrevista de Evo Morales, exclusiva para o ICL, e ele pediu ajuda, falou lá através na entrevista. Lula, nos ajude. Bom, falando em Lula, vamos voltar para os assuntos aqui do Brasil. Lula participou neste domingo da convenção que oficializou o prefeito do Recife, João Campos, na presidência nacional do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Em seu discurso, Lula saiu em defesa de Alexandre de Moraes, que pode ser alvo de sanções do governo Trump. Vamos ver o que disse Lula durante o discurso na convenção do PSB. Os Estados Unidos querem processar Alexandre de Moraes porque ele quer prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Que história é essa dos Estados Unidos quererem negar alguma coisa e criticar a justiça brasileira? Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, ele, o Trump, né, o Lula está dizendo. Eu nunca critiquei. Faz tanta guerra, mata tanta gente. Por que é que eles vão querer criticar o Brasil? Lula falando, subiu um tom aí, falando agora diretamente com Donald Trump. A fala de Lula, portanto, faz referência a um ofício que o governo brasileiro recebeu dos Estados Unidos, né, criticando a atuação de Moraes. O documento foi uma resposta dos Estados Unidos às decisões judiciais que resultaram no bloqueio de redes sociais estadunidenses no Brasil. Laura Couto tem mais detalhes sobre a fala de Lula. Laura. O presidente Lula também afirmou que pretende disputar as eleições de 2026. Eu trouxe aqui um trecho do que ele disse, abre aspas: podem ter certeza de uma coisa, se eu estiver bonitão do jeito que estou, apaixonado do jeito que estou e motivado, a extrema-direita não volta a governar esse país. O presidente ainda ressaltou que os partidos de esquerda precisam eleger mais senadores na próxima eleição. Ele disse, abre aspas: precisamos ganhar maioria no Senado, senão esses caras vão avacalhar
avacalhar a Suprema Corte. Não é porque a Suprema Corte é uma maçã doce, não. É porque precisamos preservar as instituições que garantem o exercício da democracia nesse país. Se a gente for destruir o que a gente não gosta, não vai sobrar nada. O presidente Lula ainda destacou a sua boa relação com o PSB e que ambos os partidos sempre governaram juntos, Rodrigo. É isso, Laura. É importante a gente destacar o papel que vai jogar agora o João Campos, novo presidente do PSB, prefeito do Recife, filho de Eduardo Campos. Ele é visto por muitos como um herdeiro que pode compor aí candidatura nacional no futuro, né? Ele tem apenas 31 anos, foi reeleito prefeito do Recife com 78% dos votos válidos, impressionante. No seu discurso lá na convenção do PSB, João Campos ressaltou que o partido vai lutar na Frente Democrática junto com Lula. Vamos acompanhar um trecho. E vamos consolidar a vitória democrática dos Estados brasileiros e no nosso país em 2026. Que essa história do nosso partido siga viva. Eu conto com vocês. Esse time está pronto para fazer um grande trabalho. Vamos botar o PSB para falar para fora dos muros. Vamos gravar os muros. Vamos construir pontos. Vamos aproximar da situação da política para perto da gente. Vamos trazer quem pensa diferente. Vamos trazer quem quer fazer uma alternativa de pontos. Vamos mostrar que o nosso partido está pronto para escolher uma grande frente política. E vamos consolidar a vitória democrática dos Estados brasileiros e do nosso país em 2026, ao lado do presidente Lula. Muito obrigado. E o Brasil, e o brasileiro. O áudio não estava tão bom, mas eu quis trazer aqui esse vídeo porque é a vibração, né? E tem legenda, se você não conseguiu entender, depois, mais tarde, você volta e assiste o trecho. A vibração, muita gente fala, a esquerda não produz novas lideranças. Aqui é centro-esquerda, mas é uma liderança promissora realmente para o futuro. Agora, tem uma figura conhecida que não está muito afim de ajudar, não, na articulação progressista, porque o João Campos diz, nós vamos com o Lula, vai ser frente progressista. Mas tem um outro que não está muito afim de ajudar, não é isso, Laura? Pois é, Rodrigo, Ciro Gomes ataca novamente. Dessa vez, o Ciro tem dito que ele não vai se candidatar a nada em 2026, mas de acordo com a coluna do Lauro Jardim, do Globo, o Ciro está com a faca nos dentes para ajudar algum candidato a derrotar o PT. Mas isso não é de hoje, né, Rodrigo? O Ciro tem firmado um posicionamento crítico ao PT desde 2018, quando ele perdeu o primeiro turno das eleições e se mandou para Paris, e em 2022, quando ele ficou em quarto lugar, atrás da Tebet, com a campanha contra o bolsopetismo, segundo ele. Laura, o Ciro Gomes até hoje não voltou de Paris, né? Então continua com as mágoas daquela eleição de 2018. Vamos falar do presente, né? Porque o Ciro Gomes me parece que é cada vez mais o passado. Na tarde de hoje, o deputado federal Lindbergh Farias prestou depoimento à Polícia Federal em Brasília, no caso do inquérito que apura se o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro agiu dos Estados Unidos para ameaçar o Supremo e atentar contra a soberania nacional. Ao chegar à delegacia, Lindbergh adiantou aos jornalistas que reuniu mais de 600 manifestações de Eduardo Bolsonaro e que vai entregar esse roteiro às autoridades brasileiras. Ele juntou conversas, né, com autoridades dos Estados Unidos em que Eduardo Bolsonaro pede sanções ao Brasil. É um agente atuando contra o Brasil, praticamente. O líder do PT também disse que vai fazer pedido de bloqueio de bens de Jair Bolsonaro, porque, segundo Lindbergh, é o pai que ajuda a sustentar o filhote lá nos Estados Unidos. E parece que, lá do hemisfério norte, Eduardo Bolsonaro está articulando, inclusive, uma possível candidatura à presidência do país em 2026. Laura Couto. É isso mesmo, Rodrigo. Um outro nome especulado para substituir o Jair Bolsonaro é a Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama. Mas o entorno do Eduardo Bolsonaro vê a Michelle sem apoio em 2026 por dois motivos principais. O sumiço ou a ausência dos parlamentares na defesa da Michelle depois da divulgação daquelas mensagens entre o Cid e o Weingarten que eles faziam críticas à Michelle. E o segundo motivo seria que nenhum deputado ou senador cortou relações com o Fábio Weingarten, mesmo depois dele ter sido demitido do Partido Liberal por conta dessas mensagens contra a Michelle. O deputado federal Eduardo Bolsonaro ele avalia que hoje os principais aliados da Michelle são o Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, e o pastor Silas Malafaia. Essa disputa está virando um verdadeiro caso de família, né, Rodrigo? É isso, caso de família. É o enteado contra a madrasta na disputa pela candidatura. Tem que ver, essa matéria de hoje tem cara assim de recado, o Eduardo Bolsonaro usando o jornalista para mandar recado e dizer, eu não vou permitir, eu não vou deixar, nós não queremos a Michelle. Tem cara disso.
né? Vamos seguir falando de bolsonarismo. Hoje o STF ouviu a última testemunha de defesa dos réus investigados por golpe de Estado. Quem depôs hoje foi o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, está aí na tela para quem não se lembra. Ele foi ministro do Desenvolvimento Regional de Bolsonaro. O depoimento não trouxe grandes novidades na avaliação da repórter Heloísa Vilela, que acompanhou tudo lá de dentro do STF para o ICL. O importante agora é olhar para os próximos passos. O interrogatório dos réus vem aí. Segunda que vem já tem depoimento do núcleo principal. É isso mesmo? Heloísa Vilela, obrigado pela participação. Boa tarde. É isso mesmo, Rodrigo, boa tarde. Agora eles todos já têm encontro marcado com Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Zanin e Fux, porque o depoimento dos réus será feito presencialmente aqui na primeira turma. Então vai ser aquela situação mais impactante, com todo mundo ali olho no olho. Vai ser bastante interessante de observar. Braga Neto é o único que não vai passar por isso, porque ele está no Rio e vai depor online, vai depor remotamente. Mas eles vão começar pelo Mauro Cid na segunda-feira, né, de manhã. Alexandre de Moraes reservou o dia inteiro, até as 8 horas da noite, para ouvir os réus, e se não der tempo, ele vai ter então terça, parte da quarta e assim por diante. Mas pelo que eu vi aqui hoje, a intenção dele é acabar com tudo isso num dia só, no dia 8, segunda-feira que vem. Vão depor em ordem então, primeiro Mauro Cid, porque ele é o delator, e depois em ordem alfabética virão o Ramagem, Garnier, Anderson Torres, General Heleno, Bolsonaro, General Paulo Sérgio e General Braga Neto. Falei general 3 vezes, você notou. E além disso, temos aí um almirante, um tenente-coronel e os 2 civis Ramagem e Anderson Torres. E foi muito interessante ver também que o advogado do General Heleno perguntou como fica essa decisão que existe na justiça de que esses réus não podem falar um com os outros, se eles todos estarão aqui. Alexandre de Moraes disse que eles esperarão em salas separadas. E o advogado também quis saber, olha, antigamente existia vaga aqui na garagem para a gente poder chegar e tal, e Alexandre de Moraes prometeu dar uma olhada nisso. Mas na verdade o que ele queria evitar que o cliente dele tenha que passar ali na frente de todo mundo, como vocês viram, já aconteceu no começo desse processo, e a gente foi lá em cima para falar com os advogados. Eles querem impedir que os clientes passem por esse constrangimento. E um dos advogados dos réus me disse também que ficou muito chateado com essa exigência de que sejam depoimentos presenciais, já que as testemunhas foram ouvidas online. Eu já acho o contrário, sabe, Rodrigo? Acho que tinha que ter sido tudo presencial, com transmissão ao vivo no momento, para que o Brasil inteiro acompanhe. Mas tudo bem, porque amanhã começam a sair os vídeos de todos esses depoimentos de testemunhas que eu venho acompanhando. Contei para vocês, mas agora a gente vai poder ver e mostrar para o pessoal que nos acompanha. Muito bom o resumo da Heloísa Vilela. Então, amanhã começam a circular os vídeos, né, desses depoimentos das testemunhas. Por exemplo, Aldo Rebelo, aquele embate com Alexandre de Moraes. O Batista, né, Júnior, o comandante da aeronáutica, que fez um depoimento fundamental, dizendo que, né, houve aquelas reuniões e tal. Braga Neto, tudo isso vai ser... Freire Gomes, tudo isso vai ser liberado em vídeo a partir de amanhã. E na segunda-feira, aí, réus. Réus frente a frente com o Xandão, com exceção do Braga Neto, que, como disse a Elô, vai ser aí por via remota. Todos os outros frente a frente com Alexandre de Moraes, inclusive Jair Bolsonaro. O ICL vai acompanhar tudo, segunda e terça-feira da semana que vem. Heloísa, daqui a pouco você volta no N2 com mais detalhes, mais informações sobre os próximos passos aí do julgamento. Obrigado por enquanto, Elô. Valeu, acho que a Elô nos ouviu sim, ouviu sim, é isso. Agradecendo a participação mais uma vez da Heloísa Vilela. Bom, parlamentares da oposição, e agora a gente sai do julgamento e vai para a tentativa, né, do bolsonarismo se articular politicamente para 2026. Parlamentares da oposição avançam nas articulações para 2026. Os bolsonaristas e os líderes do Centrão fizeram um acordo e querem eleger, pelo menos é a meta, né, 44 senadores em 2026. A informação é do blog da Raquel Landim. Isso aí falta combinar com os russos, como diria o Mané Garrincha, né? Somando os
novos eleitos, com senadores cujos mandatos só vencem em 2030, esse bloco da direita, da extrema-direita, poderia chegar a 59 senadores. Esse é o cálculo que os bolsonaristas estão fazendo. Laura Couto tem mais informações. Laura. Rodrigo, o ex-presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a apoiar um senador bolsonarista e um aliado moderado em cada um dos estados brasileiros. A oposição calcula que seria possível eleger 40 senadores no Centro-Sul, que é a região onde o bolsonarismo é mais forte, e mais 4 no Nordeste, onde o presidente Lula supera a força do bolsonarismo. Mas como os bolsonaristas não dão ponto sem nó, com a maioria dos senadores eleitos, a ideia é protocolar impeachment dos ministros do STF, particularmente do Alexandre de Moraes, pode entrar aí na pauta desses senadores. Exatamente. Olha, tem que ir com calma nessas contas, porque, tudo bem, há alguns estados em que o bolsonarismo tem toda a chance de eleger 2 senadores, que serão 2, né? 2 por estado em 2026. Santa Catarina, alguns estados do Centro-Oeste, Mato Grosso. Mas, por exemplo, em São Paulo e em Minas, tem um jogo para ser jogado. Rio Grande do Sul, não está escrito nas estrelas que eles vão eleger os 2 senadores, né? Então tem que ir com calma nessas contas aqui. De qualquer maneira, é o risco, existe esse risco e a democracia brasileira corre esse risco. Não é à toa que o presidente Lula demonstrou ontem preocupação com esta articulação da extrema-direita para dominar o Senado. Lula disse que é preciso pensar onde se pode eleger senadores, deputados e que é preciso ganhar a maioria no Senado. Senão, abre aspas, eles vão avacalhar a Suprema Corte, porque, como explicou a Laura, o objetivo do bolsonarismo, fazer maioria e tentar fazer impeachment de ministro do Supremo. Aí é destruir a democracia no Brasil e o papel do STF foi fundamental para evitar que a extrema-direita avançasse ainda mais. É a batalha pelo Senado que a gente passa a acompanhar desde agora aqui também no ICL. Bom, o governo segue negociando com o Congresso o aumento do IOF. Hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que acertou com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, está aqui na manchete, a tomada de medidas que possibilitem uma calibragem no decreto de elevação do IOF. Traduzindo, né? Dá, assim, algumas concessões para agradar o mercado financeiro e ver se passa alguma coisa para fechar as contas. Porque a direita, o centrão, fala, não pode subir IOF para os ricos. Então tá, o que vocês propõem? Essa é a conversa do Haddad. O ministro também afirmou que está combinando com os 2 presidentes lá da Câmara e do Senado a retomada de reformas estruturais. Mais uma vez, Laura Couto, com a atualização desse tema. Laura. O ministro Fernando Haddad disse que o governo deve apresentar até amanhã uma proposta alternativa que regule os impostos e dê um novo fôlego à agenda de das reformas estruturais. A intenção é encerrar essa controvérsia sobre o IOF antes da viagem do presidente Lula para a França, que deve acontecer amanhã à noite. De acordo com o ministro, o governo está avaliando o impacto da série de medidas para fechar as contas do orçamento de 2025 e, ao mesmo tempo, destravar as pautas de longo prazo, Rodrigo. É um pepino aí para o Haddad resolver antes do Lula viajar mais uma vez agora para a França. Falando de noticiário internacional, né, ameaças aos brasileiros nos Estados Unidos. Eu acho curioso, né? Os Estados Unidos fazem assim, baixam norma. Cuidado, não viaje ao Brasil. Nós temos que dizer a mesma coisa. Cuidado. Os Estados Unidos é um país perigosíssimo para latino-americanos. Tá aí, ó. Hoje as autoridades norte-americanas confirmaram que a prisão do estudante brasileiro Marcelo Gomes nesse fim de semana aconteceu enquanto os agentes buscavam o pai do garoto. Prenderam o menino, mas queriam prender o pai. A expectativa é que a ação de prender o estudante, o jovem, force o pai dele, também brasileiro, a se entregar à justiça dos Estados Unidos. É praticamente uma prisão para fazer uma chantagem. Apresente-se que nós soltamos seu filho ou deportamos 2 juntos. É a selvageria total. Nesta segunda-feira, agentes da imigração confirmaram que Marcelo Gomes, o rapaz, o estudante, está sob custódia. O estudante foi detido pelas autoridades no sábado e a Laura Couto tem mais informações sobre essa história. A prisão do Marcelo Gomes no sábado, olha só, Rodrigo, aconteceu um dia antes da sua formatura no ensino médio em uma escola em Massachusetts, um estado norte-americano. E isso provocou uma onda de solidariedade ali na cidade, na comunidade.
Depois da cerimônia da formatura, que aconteceu no domingo, centenas de pessoas se reuniram em protesto, incluindo os estudantes da turma do Marcelo. A governadora de Massachusetts, a Maura Haley, também divulgou uma nota cobrando explicações sobre a prisão do Marcelo, cobrando explicações do governo dos Estados Unidos. Ela disse o seguinte: estou perturbada e indignada com os relatos de que um estudante de Milford High School foi preso pelo ICE a caminho do treino de vôlei ontem. A administração Trump continua a espalhar medo em nossas comunidades e isso nos torna menos seguros. É isso, ele estava se preparando para se formar, um rapaz, um menino. Qual é E ele foi jogado numa cela com vários criminosos, Laura, adultos. Olha a selvageria. Selvageria completa. O chefe do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos defendeu a decisão da agência de prender Marcelo sob o argumento de que ele está nesse país ilegalmente. Todd Lyons, diretor interino do ICE, escreve ICE, tá bom? É assim. Fez os comentários em resposta aos jornalistas durante um evento em Boston. Ele também disse que a agência está fazendo o trabalho que deveria estar fazendo o tempo todo. Está amedrontando as pessoas, transformando os Estados Unidos num país sem apoio internacional, como nós mostramos hoje no ICL Notícias Primeira Edição. Os Estados Unidos estão sendo ultrapassados pela China em simpatia dos povos do mundo. É isso que eles estão conseguindo fazer com atitudes desse tipo. Bom, o governo Donald Trump, além de atacar os imigrantes, já prepara uma nova frente na ofensiva para atingir o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Após anunciar restrições na concessão de vistos a autoridades estrangeiras, que seriam cúmplices da censura, a Casa Branca agora cogita evocar uma lei dos anos 70 para impor restrições a Alexandre de Moraes. Conta mais, Laura Couto. O governo Trump pretende acionar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Essa lei foi implementada pelo governo do Jimmy Carter na década de 70, em 1977, e prevê restrições financeiras contra indivíduos ou entidades estrangeiras que ameacem a economia norte-americana. A lei proíbe que empresas americanas realizem qualquer transação ou negociação com os sancionados, o que deve prejudicar o acesso do ministro Alexandre de Moraes a cartões de crédito, bancos e qualquer serviços prestados por companhias que têm sede nos Estados Unidos. O governo Trump argumenta que as decisões do ministro Alexandre de Moraes trouxeram impactos econômicos para a rede social X, além da companhia Starlink, que são empresas do bilionário Elon Musk. É isso, o governo defendendo as suas companhias. Eu acho curioso que quando o Lula viajava, para levar as empresas brasileiras para a África, para fazer obras na África, na América Latina, já está fazendo lobby. Qualquer presidente defende as empresas do seu país, são as empresas que geram empregos. O que não pode é, ao fazer a defesa dessas empresas, ameaçar cidadão de outros países, que é o que está fazendo o Trump em relação ao Alexandre de Moraes. Do lado de cá, no Brasil, o país já está preparando uma reação caso haja sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Nós temos aqui, segundo o Jamil Chad, nosso colunista, mas na coluna dele no UOL, caso aconteça a sanção contra Moraes, o governo federal vai interpretar a medida como uma agressão às instituições nacionais e vai preparar uma resposta contundente, segundo o texto do Jamil Chad. Como falamos aqui, o presidente Lula criticou o governo de Donald Trump, nesse evento do PSB, falou claramente, está subindo o tom e está se preparando para a reação que talvez seja necessária. Ainda no noticiário internacional, Rússia e Ucrânia encerraram hoje mais uma rodada de negociações diretas por um cessar-fogo. A reunião aconteceu em Istambul, na Turquia, e durou pouco mais de 1 hora. Vale lembrar que essa foi a segunda rodada de negociações em pouco mais de 2 semanas. Conta mais pra gente, Laura, as exigências que foram feitas na mesa de negociações. As condições da Rússia para um cessar-fogo definitivo contra a Ucrânia, nesse conflito contra a Ucrânia, são o seguinte, Rodrigo: o reconhecimento da Crimeia, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson como territórios da Rússia, acho que a gente tem um mapinha aí para ilustrar, a retirada completa das tropas ucranianas desses territórios que eu citei, a interrupção do fornecimento de armas e inteligência do Ocidente para a Ucrânia, a realização de eleições na Ucrânia, e a limitação do exército ucraniano tanto na quantidade de tropas quanto de armas, além da proibição da Ucrânia de ter armas nucleares e abrigar esses armamentos no seu território. Essas exigências constam no memorando de paz que foi entregue pelos russos aos ucranianos. Rodrigo. É isso, Laura. Eu achei importante o mapa que você mostrou aí, produzido pela nossa equipe, a nossa redação. Laura, eu vou até pedir para rapidinho, se puder colocar de novo aqui para a gente o mapa, pessoal, aqui no telão. Olha só, a proposta, o que está na mesa de negociação é definitivamente redesenhar o mapa da Ucrânia. A Rússia aceita encerrar a guerra se todos esses territórios aqui, a Crimeia já está, já é da Rússia, mas
Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk, essas 4 províncias ucranianas onde há fala russa e cultura russa, fiquem de volta para a Rússia. É uma das exigências feitas pelo governo de Vladimir Putin. Pessoal, queria aqui dizer para vocês que nós temos muito o que comemorar no ICL. Acabamos de bater a marca histórica de 1 milhão de inscritos no canal do Instituto Conhecimento Liberta. 1 milhão de pessoas unidas na luta por um mundo mais democrático. Está aqui na tela, então deixa eu virar para cá. Por um mundo mais democrático, onde o conhecimento e a informação não sejam um privilégio de poucos. Para celebrar essa conquista, nós vamos fazer a live de 1 milhão contra a extrema-direita. É a Mega Live. Mega live de 1 milhão de inscritos contra a extrema-direita do ICL. Você não pode ficar de fora. Nós vamos trazer vários convidados, a equipe do ICL vai estar aqui, né, para a gente refletir e reforçar, né, sobre o significado desta vitória de alcançar 1 milhão de inscritos. Você não pode ficar de fora, ative as notificações do canal para ser avisado quando começarmos. Vai ser no dia 4 de junho, também conhecido como quarta-feira, né, às 7 horas da noite, logo depois do N2. É isso, está feito o convite para a Super Live, a Mega Live do 1 milhão de inscritos. Obrigado, Laura Couto, mais uma vez, pela participação aqui no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau. Até amanhã. É isso aí. Daqui a pouquinho começa o ICL Notícias, segunda edição, com aprofundamento destas notícias que a gente trouxe aqui para vocês. O ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente. 1,5 milhão de reais. Esse é o investimento que o ICL vai fazer em projetos de impacto. Mais de 1.000 empresas do país inteiro entraram na disputa para ter seus negócios transformados. Mas só 7 empresas vão ser escolhidas. 4 empresas recebem R$125 mil, 2 empresas recebem R$250 mil e uma empresa vai receber um investimento de R$500 mil. Não é matemática, não é cálculo, é conhecimento do seu negócio, porque cada negócio é um negócio. Uma coisa que venda bem e que o consumidor queira comprar. Tantas frentes no negócio. Em qual focar? Muito orgulhoso disso que a gente está construindo junto, sabe? Isso tudo é muito especial. Quanto mais você fica nervoso, mais você trava o seu cérebro. Explorar um pouco nessa visão de marketing digital. E eles vão decidir se cada empreendedor passa ou não passa para a próxima fase. Tem gente que não sabe o buraco que tá. Eu queria lembrar que empreender é coisa séria, investir é coisa séria. É um momento difícil, mas o jogo precisa seguir. Topa ou não topa negociar com a gente? O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.